Fala galera, beleza? Professor Gustavo de novo aqui com vocês. Chegou a hora da nossa segunda parte da aula sobre procariontes, mas antes de começar essa segunda aula, que a gente vai falar basicamente da importância médica dessas bactérias, ou desses procariontes, vale lembrar que ficou faltando ali da aula passada falar um pouquinho sobre a importância ecológica e econômica das bactérias, que é um parágrafo aí relativamente curto do material de vocês, mas claro que as bactérias, os procariontes, têm uma importância muito grande para a ecologia. Se eu pensar, são os principais decompositores, estão fazendo a ciclagem da matéria, elas fazem associações com alguns organismos, lembra lá as bactérias formando nódulos nas raízes de plantas leguminosas, a Rhizobium lá, isso é importante pra caramba. Bactérias em associação com ruminantes para digerir a celulose, também é importante. Bactérias podem ser usadas na biorremediação, que é quando a gente usa um ser vivo para tentar contornar ou controlar algum problema. E aí bactérias que degradam petróleo, bactérias que degradam plástico, estão sendo pesquisadas e manipuladas geneticamente, porque as bactérias também nos auxiliam com as técnicas de DNA recombinante, de edição genética e tal, para que possa ser utilizado também para esse fim. Importância econômica também temos, óbvio, a produção de alimentos, por exemplo, né, que utiliza a fermentação das bactérias. Enfim, tem bactéria basicamente em qualquer lugar. Mas a aula agora é sobre a importância médica dessas bactérias e eu vou passar para vocês aqui meio que um apanhado geral das principais doenças bacterianas. Não vai ser nada muito aprofundado porque são várias doenças. O material de vocês traz isso aqui basicamente nessas tabelas aqui. Eu vou passar então comentando um pouquinho sobre cada uma delas. Mas galera, primeira coisa que eu quero já que vocês se liguem é que quando vocês vão estudar doenças, não é o mais importante que vocês gastem muita energia ou muito tempo tentando estudar os sintomas. Tá? Sintoma não é o que é mais cobrado. Não estou querendo dizer que não é cobrado, tá? Aí eu vou lá e falo que não cobra sintomas, cai no vestibular, se tu vem querer me xingar no Instagram. Não estou falando isso. Mas o mais importante, você deve concentrar as suas energias em, obviamente, descobrir quem causa uma doença, quem é o causador daquela doença ali, e nem sempre o nome da espécie, tá? Às vezes nem pergunta, mas também se souber legal, mas principalmente como ela é transmitida, formas de transmissão, isso é o mais importante. Se você sabe como uma doença é transmitida, você consegue raciocinar basicamente como a gente pode prevenir, quais são medidas profiláticas e assim vai. Vale lembrar que para todas as doenças bacterianas que a gente vai falar aqui, existe remédio, existe tratamento. Ao contrário das doenças virais, as doenças bacterianas possuem um medicamento que é o antibiótico que serve para matar bactérias. E aí esse antibiótico, óbvio, não são todos iguais, né? Mas eles vão servir para tratar essas doenças que a gente vai falar um pouquinho aqui. Algumas bem conhecidas, outras nem tanto, mas vamos lá, começando, botulismo. Botulismo é muito famoso, a forma de contágio, de transmissão. E os nomes das bactérias eu deixei separadinho, tudo num slide único com os nomes das espécies, beleza? Para depois você dar uma olhadinha. Como eu falei, não é o mais importante, mas vale a pena dar uma olhadinha. Botulismo, a bactéria ela vai viver no solo e ela pode contaminar alimentos. Então, se não tiver uma higiene tão legal na hora de preparar esses alimentos ou de acondicionar os alimentos, a bactéria pode se reproduzir ali em lugares com menos oxigênio e tal. E o problema é que ela vai produzir uma toxina e essa toxina é que causa o botulismo. Ela é muito famosa, o que a gente sempre lembra são os alimentos em conserva, aquele esquema de não pode comprar ou consumir quando a lata está estufada, porque pode ter produção de gases dessas bactérias ali, então é um indício de que pode existir contaminação ali. Essa toxina botulínica, que vem o Botox aí, ela vai provocar alguma interrupção na comunicação da musculatura, do sistema nervoso com a musculatura, então ele não vai conseguir receber aquele estímulo, então é como se a musculatura estivesse paralisada. E a gente pode, de repente, ter a paralisia de músculos da respiração, músculos respiratórios, então a pessoa pode acabar morrendo por causa disso. Beleza? Tétano, tétano aí bem mais famoso, cai mais. Essa bactéria, Clostridium tetanium, ela vai viver no solo também. Ela é uma bactéria que vive em lugares sem oxigênio ali, com pouco oxigênio, por isso lugares mais velhos estão ali há mais tempo. Daí vem a associação com prego enferrujado, não necessariamente ela está vivendo na ferrugem, mas nesses locais. E aí a bactéria pode penetrar por algum ferimento na pele, beleza? Então isso é bastante importante, a bactéria também
vai ter essa preocupação de interferir na questão da musculatura, por isso ela provoca muitos espasmos musculares, contrações musculares violentas, pode interferir também na musculatura cardíaca e na musculatura respiratória. Então ela é grave, o tétano não é uma doença muito grave. Essa imagem é uma imagem clássica da posição que uma pessoa que está infectada e contaminada com tétano, ela começa adotando uma postura. Inclusive tem relatos de que os eventos descritos ao longo da história como possessão, a pessoa estaria possuída, na verdade ela poderia estar contaminada com tétano, com a bactéria do tétano, porque a bactéria ela vai provocar esses espasmos musculares violentos, a pessoa fica com a coluna arcada assim mesmo, começa a delirar porque afeta o sistema nervoso, começa a falar um monte de coisa nada a ver, então estaria associada aí aos casos de possessão. Vale lembrar que para o tétano existe vacina, que é uma vacina que é tríplice bacteriana, que protege contra 3 doenças bacterianas, que é chamada vacina DPT. Tá? Essa vacina DPT, a gente vai falar um pouquinho mais das outras doenças, mas essa vacina, o T aqui vem de tétano, beleza? O T de tétano aqui, depois a gente vê o que seria o D e o que seria o P ali, beleza? Então vamos lá, tuberculose. Tuberculose é uma doença muito mais comum do que se gostaria, do que se deveria, tá? Ela é relativamente frequente e mata muita gente todos os anos ainda, cara. Ainda mata muita gente todos os anos. Ela é transmitida pelo ar, tá? Então, gotícula de saliva. Tem aquele sintoma clássico de tosse com escarro, né? Inclusive, é feito o exame do escarro para ver se tem a bactéria ali. E a medida profilática também está relacionada aqui, ó, vacinação. Beleza? Existe vacina, a vacina BCG para tuberculose, aquela vacina que deixa aquela marca no braço que a gente toma na infância, lembra disso? Então, essa vacina BCG é para tuberculose que mata muita gente, ela é muito grave, a bactéria vai se instalar em vias aéreas e aí a pessoa pode acabar morrendo por causa disso. Então, beleza. Então, tem ali a questão clássica dessa tuberculose é a tosse com escarro, aquela coisa no pulmão mesmo, sangue saindo, e é através do exame do escarro que se detecta a presença dessa bactéria. Tá? Depois a gente vê o nome dela, bacilo que ela tem ali, depois a gente vê certinho isso. A meningite é uma doença que nos últimos anos voltou a preocupar, então olha só, vale a pena ficar atento aí para os vestibulares. A meningite é uma doença que pode ser viral, pode ser fúngica, mas aqui a gente está falando de bactéria, então temos a meningite meningocócica, que é a meningite bacteriana, que provoca muita preocupação, muita dor de cabeça. A forma de transmissão também é pelo ar, gotículas de saliva ali, então a pessoa infectada pode acabar passando para outras, é altamente contagioso, então é bem preocupante quando aparece uma pessoa com meningite. E ela também tem vacina, tá? Então nem todos os meningococos, que são as bactérias ali, que a gente chama, nem todos, a gente tem vacina para todos aqueles, mas para os principais tipos de bactérias que causam meningite meningocócica, a gente tem vacina sim, então é muito importante a vacinação. Lembra que as meninges, né, a meningite ataca as meninges, que são aquelas camadas que protegem o sistema nervoso central, beleza? Então, obviamente é grave porque ela está se instalando numa região que está localizada no sistema nervoso. Para fazer o exame de meningite, então a meningite tem todo aquele esquema de enrijecimento da nuca, a pessoa não consegue botar a cabeça aqui para baixo, né? Claro, tem toda uma série de fatores por trás. A maior parte das doenças bacterianas provocam febre, então não é a pessoa simplesmente um dia acordou com o torcicolo todo torto assim, ai meu Deus, tô com meningite. Não, né, galera? Então tem toda uma sintomatologia por trás disso. Mas para verificar realmente se é meningite, se é meningite meningocócica, eles precisam fazer a coleta de um pouquinho do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, para ver se tem a presença da bactéria ali. Um examezinho que não deve ser lá muito agradável, mas está ali na imagem para vocês. Portanto, vacinem-se se não quiserem fazer aquele exame ali. E aí temos a pneumonia, que talvez dessa primeira leva aqui seja uma das mais comuns. A pneumonia também, transmissão pelo ar, não gotícula de saliva, também afeta vias aéreas e não tem jeito, a questão do tratamento dos doentes, da medicação, certo, para que ele não continue espalhando isso, é o mais comum. Lembra, galera, assim, a pneumonia bacteriana ali, ela não é uma evolução da gripe, né? Tem gente que muito fala isso, toma cuidado com essa gripe que vai virar uma pneumonia. A pneumonia bacteriana, na verdade, ela pode
está associado um pouco a gripe mal curada, porque obviamente é uma bactéria relativamente frequente, relativamente comum, e o que pode acontecer é que se a pessoa tem a tal gripe mal curada, o sistema imunológico dela pode estar mais baixo, mais comprometido, e aí abre espaço para que essa bactéria possa se instalar, né? Então, basicamente é isso, vai destruir ali, provocar um acúmulo de secreção ali no dentro dos alvéolos pulmonares. Os alvéolos dos pulmões ficam bastante danificados com a pneumonia, bastante grave também. Infelizmente, leva muita gente a óbito todos os anos. Tá, cólera. Cólera vale a pena ficar atento, porque o cólera é uma doença aqui, ó, que cai bastante nas provas. Ela é uma doença, ao contrário das outras, que está relacionada com saneamento básico, tá? Com hábitos de higiene, saneamento básico. Galera, ingestão de água ou alimentos contaminados é uma bactéria que vai ser liberada nas fezes das pessoas, por exemplo, contaminadas com aquilo. E o problema é que um dos principais sintomas é diarreia. Então essa pessoa vai ter diarreias muito fortes e vai liberar essa bactéria. E aí em regiões com falta de saneamento básico, essa bactéria vai se espalhar e é uma chance muito grande de se espalhar para outras pessoas. Ela vai realmente ser um problema maior em locais com pouca infraestrutura, em locais mais pobres, e aí, infelizmente, causa a morte de muitas e muitas pessoas. O cólera geralmente é a doença mais preocupante pós algum evento meio catastrófico em países pobres. Por exemplo, um terremoto em algum país muito pobre, várias pessoas perdem suas residências e ficam alojadas em abrigos improvisados e ali sem estrutura, sem saneamento. Então o cólera é sempre uma doença muito preocupante nesse tipo de situação. A profilaxia é o tratamento dos doentes com antibióticos e tal. Obviamente, já que ela tem esse tipo de transmissão, saneamento básico, cuidado, higiene na manipulação dos alimentos e das bebidas. Leptospirose, então aqui, né? Cólera aqui, o Vibrio cholerae, o vibriãozinho aqui, então sempre relacionado nas imagens, vocês vão ver, locais com pouca estrutura, locais mais pobres. Leptospirose, galera. Leptospirose também é muito famoso. A leptospira é uma bactéria que ela vai se instalar nos rins dos ratos, não quer dizer que todo rato tenha, óbvio, mas se esse rato estiver infectado com a leptospira, ele vai liberar a bactéria na sua urina. E essa bactéria ela pode sobreviver um tempo ali no ambiente e de repente se chove e tal, e os bueiros estão entupidos, aquela bactéria vai ser levada por essa água da chuva e ela pode acabar penetrando em algum ferimento do corpo da pessoa, e aí é uma bactéria bastante agressiva, é grave, a leptospirose pode levar a óbito, então também tem que ter cuidado com relação ao saneamento, né? Já que a gente tem a associação do rato, que tem que urinar ali na rua, e aí depois o bueiro tem que estar entupido, né? Então toda uma condição bem especial. Ano passado eu estava conversando com um amigo meu que é médico aqui em Florianópolis e ele estava me dizendo que a leptospirose é relativamente comum e frequente. A gente não ouve tanto falar assim, né? Mas ela é muito mais comum do que a gente imagina. Loucura, né? A gente acha assim, não vê muito rato por aí e acha, não, tá de boa. E ele falou que é muito frequente em trabalhadores de grandes depósitos, né? Porque aqueles depósitos muito grandes que os ratos estão ali e tal, e as pessoas acabam se expondo a isso, tá? Então até não sabia que era tão comum assim, mas ele falou que já atendeu muitos e muitos casos de leptospirose. Então, beleza, bora lá. Continua, então a leptospirose, lembra, né? O lance de associado a rato, então água de enchente ali, aí a galera às vezes quando tem enchente sai, vai andar de stand-up, vai nadar, vai surfar ali. Isso é problemático, né? Cara, essa imagem da esquerda aqui me dá muita agonia, velho. Mas sabe que tem algumas culturas que os ratos são sagrados, eles convivem com ratos e tal. Loucura, né? Vamos lá. E aí temos doenças, galera, que são bastante conhecidas e bastante cobradas também. Vale a pena vocês ficarem atentos. 2 infecções sexualmente transmissíveis para a gente abordar aqui: sífilis e a gonorreia. Elas são doenças relativamente comuns e frequentes já há bastante tempo. Em décadas passadas já foram bem mais comuns assim, mas o problema agora, então já vale para as duas e vale para todas as doenças bacterianas, é vocês estarem atentos à tal resistência bacteriana aos antibióticos. Né? Lembra? O uso excessivo, exagerado de antibióticos ao longo dos anos provocou uma seleção das bactérias mais resistentes e hoje a maior parte das doenças bacterianas já estão mais resistentes aos antibióticos que a gente consome normalmente. Sífilis e gonorreia são 2 exemplos disso. Tem sífilis persistente, gonorreia persistente, que são aquelas ditas incuráveis, que os tratamentos convencionais não dão certo, a pessoa tem que usar doses cada vez maiores, uma combinação cada vez
mais diferente aí em relação aos antibióticos. Então é bem preocupante. Algumas previsões mais alarmantes assim indicam que nos próximos anos nós teremos muitos problemas no tratamento de algumas doenças bacterianas, né? Problema que eu digo assim de realmente não ter cura, tá? É uma loucura, mas a ciência tem que estar sempre correndo atrás para tentar frear esse mecanismo evolutivo que não para nunca, né? Mas vamos lá. Então são duas infecções sexualmente transmissíveis, então você sabe que relações sexuais são a porta de entrada ali dessas, sem preservativo, obviamente, são a porta de entrada dessas doenças. Falando especificamente da sífilis, a primeira sífilis primária, primeiro ela vai formar uma ferida, tá, na região ali, ou na região genital, ou na boca e tal. Só que aí que vem um lance que essa ferida pode sumir depois de um tempo, sozinha. E aí a pessoa, por um descuido, não foi buscar ajuda, não foi no médico, a ferida sumiu sozinha, ela acha que está curada. E a bactéria começa a se espalhar. E aí, de repente, essas feridas, essas lesões começam a aparecer em outras partes do corpo, no tronco, na face e tal. Isso é chamado de sífilis secundária. Ali já começa a ficar grave, porque se não houver um tratamento rápido ou se o tratamento não surtir efeito, essa bactéria pode se instalar no sistema nervoso e aí chamada de sífilis terciária e levar a pessoa a óbito. Lembra que o sífilis é muito grave em mulheres grávidas, porque essa bactéria pode atravessar a barreira placentária e provocar uma série de problemas no feto ali, inclusive levar a aborto ou malformações. Gonorreia é uma doença também comum e tem uma característica bem marcante, que é a questão do corrimento, beleza? Dor e ardor a urinar, corrimento amarelado, dizem que é um corrimento ali que tem um cheiro muito forte, então é muito difícil a pessoa não saber que tem alguma coisa errada ali. E o tratamento também é feito com antibiótico, que está cada vez mais difícil dele funcionar, mas são doenças que têm cura, né? Digamos assim. Hanseníase, galera, hanseníase. Hanseníase, antigamente chamada de lepra, hoje um nome muito pouco utilizado, lepra. Hanseníase é uma doença que sempre foi muito estigmatizada e a lepra que caiu o dedo, caiu o braço. Não é bem assim, é uma bactéria que pode ser transmitida também, principalmente pelo ar ou contato direto com aquelas pessoas contaminadas no início da infecção, que é quando a bactéria está se espalhando mais. E aí ela vai se instalar e começar a promover alguns danos em células que estão localizadas próximas à nossa epiderme aqui. Então ela vai destruir terminações nervosas aqui da nossa pele e aí a pessoa vai parar de sentir. Então esse é um dos primeiros sintomas. Então, assim, quando você começa a aparecer alguma mancha, que você perdeu a sensibilidade nessa mancha, não está sentindo nada ali, tem que buscar o médico, tem que fazer um exame, porque pode ser hanseníase. Hanseníase tem cura, antibiótico. A vacina da tuberculose, ela até protege um pouco aqui contra a hanseníase, mas, enfim, essa doença, ela vai provocar um acometimento principalmente das regiões mais extremas, mais periféricas, provocando necrose de tecidos, e aí sim tem aquele lance de ficar às vezes deformada o dedo, a mão, ou perder realmente partes por causa de necroses. Então perde dedo, não é que cai, encosta, cai a mão, como a gente achava, ou como eu achava quando eu era criança, né? Mas simplesmente vai necrosando e sim, vai perdendo partes ali, isso é bem importante. Aí nós temos difteria e coqueluche. Lembra da vacina que eu falei no início lá para vocês, que era tal DPT? Que era, o DPT é difteria, o T é de tétano e o P é de pertussis, tá? Que vem dessa doença coqueluche, que é a bactéria Bordetella pertussis, tá? Então essas três doenças, elas têm vacina, nós nos vacinamos contra elas na infância. Por que isso? Porque elas são muito graves? Para crianças são, tá? A difteria, por exemplo, é uma bactéria. Então, ó, contaminação vai ser igual para as duas, ó, inalar contaminado. Então, a pessoa que está doente, ela vai liberar essas bactérias nas gotículas de saliva, então isso pode espalhar para outras. A difteria, ela pode provocar infecções bem graves na região da faringe ou na região um pouquinho abaixo, em laringe, e aí pode acabar fechando a glote da pessoa. Sabe quando fecha a glote, a pessoa tem dificuldade para respirar e tudo mais? E aí é um problema sério, então principalmente para crianças ali mais novas, para a infância. Então por isso que deve ser aplicada a vacina, porque sim, ela pode trazer maiores consequências. Olha que imagem agoniante, uma placa gigantesca de bactérias
na garganta desse indivíduo. Já a coqueluche, ela é conhecida popularmente como tosse comprida. Ela vai provocar também muita tosse, mas é uma tosse seca, uma tosse sem escarro. Alguns chamam isso de tosse de cachorro. E aquela tosse que tosse, a pessoa fica tossindo, não para, por isso tosse comprida. E aí também o tratamento é com antibiótico, mas como para a infância isso é mais grave, então também existe a vacinação. Cara, gastroenterite, velho, na verdade gastroenterite é algum tipo de infecção intestinal, então são vários tipos de bactérias ali que podem causar esse tipo de infecção. Não sei se vocês já tiveram infecção intestinal bacteriana, mas é algo um tanto quanto desagradável. A pessoa vai passar alguns dias ali literalmente de rei, sentadinha no seu trono, com muita dor abdominal e muita diarreia. Temos a bactéria Salmonella, por exemplo, que aí é bem comum, né, de causar esse tipo, mas já vamos falar da Salmonella daqui a pouquinho. Galera, olha só, vem comigo rapidinho para uma coisa aqui. Ó. Então, gastroenterite, como eu falei para vocês, a pessoa fica ali de rei, sentadinha no trono todo dia. Eu falei para vocês que eu ia botar no slide, então eu não vou aqui ficar lendo cada nome e tentando montar um esquema para a gente decorar os nomes aqui, não. Mas aqui estão as principais doenças bacterianas e as bactérias que as causam, beleza? Então, se quiser ali, de repente, uma ou outra doença, prestar atenção, por exemplo, ali o tétano, eu considero importante, a tuberculose, cólera, bastante importante. Vamos ver aqui o que mais. A gonorreia, sífilis, tá? A leptospirose ali, beleza. Essas são as principais, tá? Digamos que as que eu destaquei ali são as principais para vocês saberem o nome. Esse deve reparar que eu coloquei lá embaixo duas doenças que eu não citei ainda, que são o tifo e a febre tifoide. Na verdade, sim, febre tifoide. Entendeu o que eu falei, né? Febre tifoide. Então nós temos ali, ó. Por que eu trouxe essas duas doenças ali embaixo? Porque muita gente confunde. Então eu não quero que vocês fiquem tentando decorar o que é o tifo, as sintomas e a febre tifoide. Eu quero que vocês saibam que não são a mesma coisa, cara. A febre tifoide é uma infecção intestinal causada pela Salmonella tifo, então é um negócio ali, ó, sentadinho no trono e tal, e o tifo não tem nada a ver, e também não é causado por uma bactéria comum assim, é por uma rickettsia. Rickettsia? O que são as rickettsias? Calma, pequeno gafanhoto, tá aqui a rickettsia para vocês. Não, isso aqui não, isso aqui é um carrapato, uma pulga e um piolho, isso não é uma rickettsia, mas esses animais estão aqui, não é por acaso. Rickettsia, cara, o que vale a pena você saber da rickettsia? Que são parasitas intracelulares obrigatórias. Olha só que diferente. É como se fosse um vírus nesse aspecto aí, tá? Então elas são obrigadas a estar dentro de uma célula para conseguir se reproduzir. E elas estão dentro de células de quem, assim? Quem são os vetores, né? Os vetores ali. Carrapatos, pulgas e piolhos são vetores de várias doenças que são causadas por rickétsias, como os tipos de tifo que nós temos ali e a febre maculosa, que vocês talvez já tenham ouvido falar também, que é o carrapato, estrela e a bactéria Rickettsia rickettsii. Beleza? Temos febre maculosa no Brasil, então se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, dar uma olhadinha aí, acho que de repente vale a pena. Em relação ao tifo, só para a gente diferenciar de febre tifoide, tifo a gente tem dois tipos, né? O tifo epidêmico e o tifo que a gente vai fazer depois, o tifo endêmico, tá? O tifo epidêmico, ou tifo exantemático aqui, ele é uma doença que é transmitida por piolhos, principalmente, e vai ser causada pela bactéria Rickettsia prowazekii. Ah, tem que saber esse nome aí? Não, cara, mas assim, ó, é uma doença que já foi registrada há bastante tempo, lá em torno de 1500 e alguma coisa, já provocou algumas epidemias importantes, tá? Principalmente se tratar de, às vezes, alguma região ali que não tem aquela questão da higiene muito bem, né? Começa a ter todo um piolho para aqui, piolho para lá, então é um problema. Já que é um pouquinho mais grave esse tifo epidêmico aqui. Já o tifo endêmico, um pouquinho mais tranquilo, ele vai ser transmitido por pulga, então essa Xenopsila aqui é a pulga do rato, né, cara? Lembra? Essa pulga esteve muito relacionada também à questão da peste bubônica, que também é bactéria, né? Yersinia pestis, vale a pena dar uma olhadinha naquilo ali também, mas que vocês veem peste bubônica também na aula de história e tal, né? E aí vai ser transmitido então os vetores ali por piolhos ou ácaros contaminados com a bactéria Rickettsia tifo, beleza? Então nós temos aqui uma pulguinha e a bactériazinha. Beleza? Não confunde então tifo com febre tifoide.
E aí, galera, só para fechar essa aula aqui, eu queria que você ficasse atento também, já que a gente está falando de organismos, de importância médica de procariontes, nós temos, além de bactérias e riquétias, temos os micoplasmas. E o que torna um micoplasma tão diferente ou interessante? Basicamente duas coisas. Primeiro é que micoplasma é um gênero de bactérias com tamanho menor do que é apresentado normalmente pelas outras bactérias. Então, um tamanho muito pequeno, comparável de alguns vírus maiores, tá? Então, é uma bactériazinha bem pequena. E outra coisa interessante dela, além desse lance dela ser muito pequena, é porque ela não possui parede celular, tá? Então, ela vai ter por fora uma membraninha lipoproteica e não possui parede celular, assim como tem as bactérias, peptidoglicano e tudo mais. Vamos lá, os primeiros micoplasmas foram detectados em 1898 no Instituto Pasteur, em tecidos de gado com artrite e pleuropneumonia. Daí eles veio o primeiro nome e porque foram conhecidos, que era Pleuropneumonia-like organisms, ou PPLOs. Cara, assim, ó, vou dizer para vocês, tá? Quando eu estava no meu ensino médio, eu ainda lembro disso. Da primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, a gente estudava na escola como PPLO, tá? PPLO, do cara assim, meu Deus, o que é PPLO? Micoplasma tá melhor, né? Mas PPLO era por onde eles encontravam isso aí. Beleza, rapaziada? Então, olha só. Essas eu sei que sim, talvez tenha sido rápido, uma doença ou outra, mas é que vocês sabem que tem muita doença pra gente falar e é mais para pincelar alguma coisa ou outra mesmo. Talvez vocês vão sentindo a necessidade de saber mais ou menos uma doença conforme forem fazendo os exercícios. Falando em exercício para esse assunto é o que não falta. Então separei aqui exercício do PV1000 para quem é do PV1000, PV500 para quem é do PV500, COC 1000 UFSC, COC 1000 UDESC, COC 1000 ACAF, além da nossa tradicional listinha dos estudos, aula 11, Procariontes 2. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado. Valeu, foi um prazer mais uma vez e eu espero vocês na nossa próxima aula. Abraço!